Olá! Titi do céu, já começou o vídeo cagando? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês a diferença de um pombo comum, esses pombos que a gente encontra na rua, Titi não vai voar, Titi, para um pombo correio. Eu sei que esse não é o assunto que vocês gostam de ver aqui no canal, que vocês querem saber é de calopsita, mas muita gente me pediu esse vídeo e aqui estou para falar sobre a diferença de pombo comum para um pombo correio. Se você está chegando aqui no canal agora, se você caiu aqui no canal por causa desse vídeo, se inscreve. Quase 100% dos vídeos aqui no canal são sobre calopsita, na verdade. Que o que eu sempre falo, gente, o que eu falo aqui para as calopsitas vale para quase todas as aves. Mas hoje, nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre pombos, sobre pombo correio, sobre pombo comum. Quais são as diferenças? Vou ver se Titi volta aqui pra gente falar primeiro sobre o pombo comum, que é esse pombo da rua. Titi voltou, Titi falou assim, eu só vou ficar aqui se o pessoal der like no vídeo. Olha lá, o pessoal não tá dando like, gente. Titi volta aqui. Titi voltou por livre e espontânea pressão, né, Titi? Olha lá. Titi, o pessoal quer ver você, Titi. Titi, vocês já conhecem aqui do canal. Titi, como eu estava falando, é um pombo comum, que é esse pombo da rua. Pombos comuns, eles... Vou deixar o Titi pra lá, que ele tá querendo ir no ninho dele. Oh, voltou! Uma coisa importante da gente falar de pombos, gente, é que pombos têm um GPS super apurado. Eles têm um senso de direção muito boa. Então, mesmo o Titi, que não enxerga e que é um pombo comum desse da rua, eles têm um senso de direção incrível. Olha quem chegou aqui agora, Sedex. Sedex não gosta muito de mim. Sedex é um pombo correio e ele não tá acostumado assim com o ser humano, igual o Titi, né? Titi é um pombo pet. Sedex é um pombo correio. Eu vou colocar aqui para vocês fotos e vídeos para vocês entenderem a diferença visual de um pombo correio para um pombo comum. Olha Titi do lado do Sedex. Olha a diferença. Tá vendo? Sedex é um bichão assim. Olha lá. Olha Titi. Qual é a diferença então, Brena, de um pombo comum, esse que a gente vê na rua, para um pombo correio? Então, ambos são a mesma espécie. Tudo é pombo. A espécie é Columba livia. Então, eles são a mesma espécie. Igual cachorro, tem cachorro de uma raça, de outra raça, de cachorro grande, cachorro pequeno, mas é tudo cachorro. Pombo é a mesma coisa, é tudo pombo. Todos que vocês virem aí pombos, eles são pombos. Mas, assim como as raças de cachorro foram criadas pelo ser humano, o ser humano foi fazendo cruzamentos para gerar aquelas raças que queria se obter, né? Ah, eu quero pelo mais longo, pelo curto, cachorro grande, focinho assim, focinho assado. Com os pombos aconteceu a mesma coisa. Então, o pombo correio, ele foi um pombo que ao longo de anos aí, o homem foi fazendo cruzamentos entre os melhores da espécie até chegar num super pombo, vamos dizer assim. Porque o pombo correio, ele não só tem um GPS muito bom, como o dos pombos comuns, como ele consegue se localizar de quilômetros e quilômetros de distância, de centenas de quilômetros de distância. Então você já deve ter ouvido falar, gente, que vai para outro estado para soltar pombo, para outro país, solta o pombo lá, o pombo voa para casa. Isso foi um aprimoramento genético, eu não sei se a palavra é exatamente essa, mas foram feitos cruzamentos entre esses pombos, pegaram os melhores e foram cruzando os melhores para sair pombos cada vez melhores. Melhores no sentido de conseguirem se localizar de cada vez mais distâncias maiores, e são pombos também que foram ficando mais fortes, são pombos que você pega nele, ele é um pombo pesado, ele é um pombo musculoso, ele é um pombo forte. Um pombo comum desses da rua, eles pesam 280, 300 gramas, 300 e poucos os maiores, assim, mais pesados. Um pombo correio pesa 450, meio quilo de pombo, gente. Vocês já imaginaram? São pombos, como eu falei, musculosos, pesados, o bicho é parrudo mesmo. Brena, então, quer dizer que o pombo correio, ele não transmite doença, só o pombo da rua? Não, gente, não funciona assim, porque a doença não está no pombo. Eu fiz um vídeo chamado Pombo Transmite Doença, lá eu falo direitinho sobre isso, mas a doença não está no pombo. O pombo não tem uma doença nele que vai passar para você. O que pode acontecer é no cocô do pombo, assim como no cocô de galinha, no cocô de papagaio, no cocô de todas as aves. Então, se você tem interesse nesse assunto, procura aí no YouTube. Você vai achar um vídeo meu que eu explico direitinho isso. Por causa dessas modificações genéticas, né, desses aprimoramentos genéticos, os pombos foram ficando com características físicas também diferentes dos pombos da rua.
Se vocês olharem, a narina deles é enorme. O pombo da rua tem um narizinho pequenininho, assim, que acompanha o bico, que é fininho. O pombo-correio, a narina deles é gigante, o bico é bem maior. Ao redor dos olhos, eles têm uma camada branca que vai ficando espessa conforme o tempo passa. A própria narina também vai ficando maior conforme a idade do pombo. O formato, se vocês olharem, o bicho é todo aerodinâmico. O formato da cabeça, ela faz ela faz isso aqui. Então o bicho é todo aerodinâmico, o bicho é feito para voar. Não que o pombo comum não seja, mas o pombo-correio ele voa muito mais. Então, como eu falei, é um bicho mais musculoso, o bicho é aerodinâmico, a narina é maior, ele é todo adaptado para voos longos. E isso foi uma aprimoração do ser humano. Como eu disse, como as raças de cachorro, o ser humano foi cruzando até virar esse super pombo, que é um pombo preparado para voar cada vez mais longe. Então, quando a gente compara o pombo-correio com o pombo comum, eles têm essas diferenças estéticas. Quando você pega nele, você também sente pelo peso. Ele é um pombo maior, ele é um pombo mais forte, ele é um pombo com a narina maior, os olhos, o orbital dos olhos é maior, ele é todo um pombo robusto e com essas diferenças bem visíveis mesmo. Na verdade, uma pessoa comum que olha esse pombo, você olhou o pombo de longe, eu mesma, quando o Sedex foi encontrado, o Sedex é o meu pombo-correio. Eu mesmo, quando ele foi encontrado, meu namorado mandou o vídeo do Sedex, eu olhei pelo vídeo, eu nem tinha reparado que era um pombo-correio, nem estava imaginando nada disso. E aí, quando eu vi pessoalmente, eu falei, esse pombo tá com os traços diferentes. Então, ele tem os traços diferentes. Para uma pessoa leiga, né, isso passa despercebido, mas quando você começa a olhar esses detalhes, você começa a entender a diferença desses dois tipos de pombo. Quem me acompanha aqui no canal já conhece Titi de muito mais tempo, desde 2018 que eu tenho Titi. Titi é um pombo comum, ele foi encontrado, eu encontrei ele na rua, ele era filhote ainda. E Titi tá comigo até hoje, nós estamos em 2022, Titi tem 3 anos e meio. E agora, mais recentemente, Sedex veio pra mim, ele é um pombo-correio, eu jamais cogitei de soltar. Quando ele chegou aqui em casa, eu falei, esse pombo não vai embora. Quando eu percebi que ele era um pombo-correio, eu falei, ele vai ficar aqui, não vai embora, porque ele está sem anilha, então quer dizer, a pessoa, o criador dos pombos-correio, aí isso é uma coisa importante a gente falar, eles costumam ter anilhas, né? Eles geralmente têm anilha que o criador já coloca. Então o Sedex chegou para mim, apesar de ser um pombo-correio, ele estava sem anilha, tanto que quando eu vi de longe, eu nem percebi que era um pombo-correio. E o que significa ele estar sem anilha? Significa que provavelmente a pessoa que criou ele não queria ele mais, então soltou ele sem anilha. Ele não conseguiu voltar para casa, ele foi encontrado na garagem do prédio do meu namorado, ele estava lá e ele não estava voando. Provavelmente, eu mostrei Sedex? Não mostrei Sedex não. Olha quem chegou aqui. A gente tá falando dele, então eu peguei no meio do assunto, já não sei nem mais onde que eu tava. Então o Sedex, quando foi encontrado, ele não estava com anilha, custou cair minha ficha de que era um pombo-correio. Depois eu mostrei para um criador de pombo-correio que eu conheço e ele falou, Brena, é um pombo-correio. E o que acontece? Esses criadores, eles não querem mais o bicho, cortam a anilha e soltam o pombo, que aí quem encontrar não vai identificar, não vai saber quem é o criador, não vai identificar nada. Então o Sedex não estava voando, era isso que eu estava falando. Sedex, quando foi encontrado, ele não estava voando. Eu não sei o histórico desse menino, na verdade é uma menina, né, gente? Eu fico falando ele, mas é uma menina, é uma fêmea. Eu não sei o histórico dela, eu não sei de onde que ela veio, não sei nada. Mas quando ela foi encontrada, ela não estava voando. Provavelmente eu deduzo que ela estava com uma fadiga muscular de ter voado longe, não ter conseguido voltar para casa. Ela ficou aqui em casa só no 3º dia que ela começou a voar. Ela ficava aqui, ela andava pelo chão, eu ia pegar ela fugia, mas ela não voava. No 3º dia que ela começou a dar uns voozinhos, quer dizer, já devia estar se recuperando, mas no 1º dia ela não voava. E eu acho que ela estava acostumada a voar longe, porque ela fica aqui em casa, ela olha pela janela, ela fica enlouquecida para sair, para voar. Ela para na janela e fica olhando assim, tipo assim, eu quero voar, eu quero vazar. Ah, Breno, então você não pode soltar ela que ela volta? Aqui é complicado, porque ela vai tentar voltar para o lugar de onde ela veio. E aqui onde eu moro é um prédio com vários apartamentos. Então, assim, a chance dela sair, até pode saber voltar, mas talvez não saiba voltar para o meu apartamento. Os pombos-correio, eles são criados geralmente em casa, né? Geralmente não, sempre em casa. Nunca vi caso de pombo-correio em apartamento. Eles são criados naquele lugar, e aí eles nascem naquele lugar e entendem que ali é o lugar deles. Aí o que o criador faz? Pega esses pombos e solta eles, sei lá, no bairro do lado, aí eles voltam para casa. Aí depois, agora eu vou soltar na cidade do lado, aí eles voltam para casa. Eles vão soltando
cada vez mais longe. E eles, como eles têm esse GPS muito apurado, eles voltam sempre para o lugar onde eles foram criados. Aqui em casa, para eu fazer isso, o pombo teria que ter nascido aqui, crescido aqui, se localizado, porque desde filhote eles começam a dar pequenos voos e começam a observar o espaço de fora. Então eles voam, por exemplo, pro telhado, aí olha, ali que eu tô, aí depois vou um pouquinho mais longe, vou para uma árvore, e ele vai se localizando ali perto, então ele começa a entender onde que ele tá. Aqui em casa, o Sedex não passou por isso, o Sedex já é um pombo adulto, e se eu soltar, a chance dele querer ir pro lugar de onde ele veio é alta. E ele não vai voltar, porque se essa pessoa não quis Sedex de volta, Sedex não vai voltar, Sedex agora é meu, é minha, né, gente? Toda hora eu fico falando ele, mas é uma fêmea. E Titi, gente, quem acompanha aqui o canal já conhece Titi, né, Titi? Titi, gente, se soltar ele na praça aqui na frente, ele não consegue voltar, né, Titi? Primeiro que não enxerga, Titi não enxerga, gente. E Titi é desorientada da cabeça, é doido, né, Titi? Muita gente pergunta também quanto tempo vive um pombo. Um pombo na rua, gente, vocês sabem que eles sofrem com ser humano, é carro que bate, é doença que se der neles, eles não tem como resolver, se machuca, não tem como resolver. Então um pombo na rua, ele vive uma média de 3 anos. Já um pombo na casa da gente, ele vive de 15 a 20 anos. Um pombo correio, eu não sei a expectativa de vida deles, mas eu deduzo que seja igual mais ou menos a expectativa de um pombo comum. Titi, gente, é impressionante. Ó, vou lá pro ninho dele. É impressionante como que ele se localiza. Ele sabe chegar no meu quarto, ele sabe chegar no ninho, ele sabe chegar na gaiola dele, ele entende tudo. Mesmo não enxergando, ele consegue saber direitinho os lugares que ele tem que ir. Inclusive, você do Brasil inteiro que se apaixonou por pombos, que me segue no Instagram ou aqui, que tá apaixonado por pombos, quer ter um pombo, eu tenho um perfil só de adoção de pombos. Esse perfil se chama Adota Minha Rola. Vai lá no Instagram, sempre tem pombos para adoção lá, eu mesma cuido, os pombos ficam bons, às vezes eles não podem ser soltos por um motivo ou por outro, às vezes não voa mais, tem pombo que não enxerga, igual o Titi, então sempre tem pombos para adoção lá. Bom, acho que é isso, gente, acho que eu não esqueci nada não. Se eu tiver esquecido, vocês podem me perguntar aqui abaixo, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, deixe sua sugestão, deixe o seu gostei aqui pra gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É isso, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.